E aí, segundo ano, tranquilidade. Vamos dar prosseguimento aqui nos nossos estudos de geografia. Tauan na voz. Vamos pegar aqui de PET 7. Vamos para cima. Nosso assunto hoje são as redes de solidariedade. Essas redes de solidariedade são redes de colaboração entre países a fim de preencher alguma lacuna de povos que são excluídos das políticas públicas. Com o crescimento do Estado, o crescimento econômico, o crescimento dos países, economicamente falando, esse crescimento ele faz com que algumas famílias, uma parte da população, ela fique desassistida, ela sofre com exclusão dentro dos processos de desenvolvimento. Eles não têm acesso ao desenvolvimento que é produzido naquele lugar. Isso fez com que surgisse a necessidade da criação dessas redes de solidariedade. Nas últimas décadas, o Ocidente, com seu modelo de desenvolvimento hegemônico, que é o capitalismo, o capitalismo atrelado à globalização, desencadeou uma série de desequilíbrios nas relações sociais. Quem observou bastante isso é um escritor francês chamado Robert Castells. Ele é sociólogo e escreve sobre ciências sociais. Se vocês tiverem a oportunidade, dá uma pesquisada aí nas coisas que ele escreveu. O Castells fala que esses desequilíbrios eles são explicados pela emergência de uma nova problemática que é vinda por causa do progresso e da riqueza alcançados com a dinâmica da produção industrial. Ou seja, nada mais é, quanto mais riqueza, mais progresso e crescimento econômico existir no mundo, mais gente em situação de vulnerabilidade, mais passando dificuldade a gente vai ter, certo? Porque não existe condição do mundo crescer por igual. Esse crescimento ele é completamente desigual, certo? E por conta desses grupos vulneráveis que são atingidos pelas crises, especialmente as crises econômicas, eles se tornaram foco da atenção de diferentes atores sociais, que então emergem em diferentes contextos e estratégias. O que seriam isso? Eu vou falar primeiro do Médicos Sem Fronteiras, mas antes de falar do Médicos Sem Fronteiras, para dar um exemplo um pouco mais fácil para vocês, uma rede de solidariedade seria como o APAS, aí na comunidade de São José. O APAS faz um trabalho de assistência social que preenche os espaços que a prefeitura não alcança, certo? Vamos lá falar do Médicos Sem Fronteiras. O Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária internacional que leva cuidados de saúde para pessoas afetadas por graves crises humanitárias. Também é missão da MSF chamar a atenção para as dificuldades enfrentadas pelos pacientes atendidos em seus projetos. A organização foi criada em 71 na França por jovens médicos e jornalistas que atuaram como voluntários no fim dos anos 60 em Biafra, na Nigéria. Enquanto socorriam vítimas em meio a uma guerra civil brutal, os profissionais perceberam as limitações de ajuda humanitária internacional, a dificuldade de acesso ao local e os entraves burocráticos e políticos que faziam com que muitos se calassem, ainda que diante de situações gritantes. Isso aqui é o mapa de atuação do Médicos Sem Fronteiras. A gente pode ver que o foco das atuações, mais uma vez, assim como a gente falou lá em globalização, é no continente africano, onde a gente tem a maior parte dos países mais pobres e das pessoas em vulnerabilidade no planeta Terra. Logo, é bastante natural que essa ação humanitária ela se concentre no continente. Mas a gente tem aqui, na América Central também, esse pontinho aqui é o Haiti. Inclusive o Brasil ofereceu muita ajuda humanitária ao Haiti. A gente tem também aqui em alguns países do Oriente Médio, que são países que vivem em constantes conflitos civis, até mesmo guerras, né? Então existe também a necessidade
da atuação do Médicos Sem Fronteiras. Vou voltar lá. Aí dentro da atuação do Médicos Sem Fronteiras, a ação médica ela vem acima de tudo. A atuação do Médicos Sem Fronteiras é... Ó, meu cachorro está falando que eu tenho que lembrar o seguinte, que o Médicos Sem Fronteiras leva assistência e cuidados preventivos a quem necessita, independente do país onde se encontra. Então, independente do país que tiver essa necessidade, o Médicos Sem Fronteiras ele pode acessar. E em situações em que a atuação médica não é suficiente para garantir a sobrevivência da população, em casos de extrema urgência, a organização também fornece água, alimento, saneamento e abrigo para essa população. E essa ação se dá prioritariamente em períodos de crise, quando o equilíbrio anterior de uma situação é rompida, ou seja, no momento de guerra, no momento de um desastre natural, como um furacão, um ciclone, um terremoto, ou uma tsunami. Nesses momentos se dá a atuação do Médicos Sem Fronteiras. Uma outra organização bastante conhecida é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Tem esse símbolo aqui, vocês devem conhecer. O movimento da Cruz Vermelha, ele... Deixa eu voltar aqui. O movimento da Cruz Vermelha, ele é uma rede humanitária global, tem cerca de 80 milhões de pessoas que fazem parte, que ajudam em desastres, conflitos, problemas sociais e de saúde. Ele é formado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, pela Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, e mais 191 sociedades nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho espalhadas pelo mundo. As principais atividades realizadas são a segurança econômica, são atividades de segurança econômica para manter as pessoas vivas, possibilitando que elas possam voltar a se sustentar por si mesmas. A organização também fornece alimento, abrigo e outros artigos básicos. Ela administra também a produção sustentável de alimentos e iniciativas microeconômicas, garantindo assim o acesso à assistência, saúde e educação. Outra ação importante é o restabelecimento de laços familiares. Em muitos desses locais de conflito, existe a separação de pessoas, principalmente quando se trata de divisão de território. A gente viu recentemente que aconteceu nos Estados Unidos, com o lance de fazer um muro separando os Estados Unidos do México. Ficou gente separada, gente do lado dos Estados Unidos e o resto da família no México. Em outros lugares de guerra civil também é bastante comum. Na Alemanha, na época da separação entre duas Alemanhas, comunista e a capitalista, também era muito comum isso. Uma parte da família ficou de um lado e a outra do outro lado. A Cruz Vermelha também ajuda no restabelecimento do contato dessas famílias. Elas fazem a localização deles, faz a troca de mensagens, a fim de conseguir reunificar essa família. Outra ação importante é a de saúde. Eles garantem que as pessoas que são afetadas dentro de um conflito possam receber uma assistência básica de saúde, para que elas possam se restabelecer rapidamente. Eles fornecem também água e habitat. Os conflitos armados dentro do mundo, através do mundo, eles desestruturam a vida de milhões de pessoas. E a Cruz Vermelha fornece água em zonas de conflito, estabelece um meio ambiente saudável. Uma outra ação importante é a ação contra as minas. Quando existe um conflito armado, no final desse conflito existem resíduos explosivos dessa guerra. São bombas, munição, e esses resíduos eles continuam matando pessoas. Quando se tem território que se utilizam mina terrestre, essas minas que não são desarmadas, elas ficam ativas. Então é preciso ser feita uma ação para que as pessoas não sejam privadas de terra, de lenha. Você vai pegar uma lenha numa região e está cheio de mina, né? Você pode morrer pisando numa mina. E a Cruz Vermelha faz esse trabalho de desarmamento de minas, de destinação dos resíduos da forma correta.
eles também trabalham com as ciências forenses e ações comunitárias. Quando as pessoas morrem durante a guerra, num desastre, ou então fazendo uma migração, os corpos eles precisam ser tratados com a mínima dignidade. Esses restos mortais eles são encontrados, são recuperados, identificados, e a Cruz Vermelha também faz esse trabalho, para que essas pessoas possam ter um enterro digno, uma destinação dos seus restos mortais conforme elas merecem. Quanto ao trabalho de violência sexual, a Cruz Vermelha também oferece seus esforços para prevenir esses crimes e ajudar as vítimas. E fazem também a consolidação do respeito das normas. Os direitos humanos, nessas situações de conflito, eles são bastante desrespeitados. Então, a Cruz Vermelha também faz esse trabalho de manutenção do direito da pessoa humana. Certo? Vamos aqui para as atividades. A gente tem aqui na 1 uma charge. Aí a gente tem um homem da Itália, um italiano policial, vestido de policial, jogando uma algema para algumas pessoas, 2 pessoas que estão se afogando aqui, eles oriundos da África provavelmente. A gente tem que descrever o que mais a gente vê dentro dessa charge, quais mais aspectos a gente consegue identificar. A 2, o que é uma organização humanitária? A gente falou lá em cima. A 3, qual a importância de ajuda humanitária? A gente falou também. Em que consiste o Comitê Internacional da Cruz Vermelha? Qual é o seu objetivo? Tem aqui no texto. Como é o Médicos Sem Fronteiras? Em quais contextos eles atuam? A gente falou disso também. Certo? Pessoal, é isso. Muito obrigado. A gente se encontra na semana 2. Valeu, fé.